Nós estamos hoje finalizando a série Simpatia. Nós temos falado que é ser simpático, aprendemos que ser simpático é uma coisa que podemos aprender, é uma coisa que você pode aprender a ser simpático, porque tudo na vida é treinável. O sucesso é treinável. Você buscar o Senhor, você tem que treinar a sua mente. É por isso que Paulo diz em Romanos 12, que se não houver renovação da mente, não vai haver transformação da sua vida. E nós temos aprendido isso, que ser simpático é uma das qualidades de ser cristão. Jesus atraía muitas pessoas porque ele era simpático. Então nós temos aprendido que ser uma igreja simpática e quais são os impactos da simpatia na vida do cristão, do seguidor de Cristo. E hoje nós iremos finalizar falando sobre a simpatia do bom pastor. E é interessante que falando sobre isso, nós temos falado aí já 3 domingos sobre isso. Essa palavra tem mexido muito comigo porque tudo que eu aprendo eu tento aplicar na minha vida. Eu sei que não é fácil, aplicar tudo que está aqui dentro não é fácil. Mas se todos os dias nós queremos melhorar, sermos a nossa melhor versão, nós estamos no caminho certo. E com base nisso, eu te pergunto, qual a imagem que você tem de Deus? A pergunta é, qual a imagem que você tem de Deus? Será que é de um velho rabugento? Um velho cabelo branco, chato, feio, arrogante? De alguém antipático? De alguém diferente? Qual a imagem que você tem de Deus? De alguém energético, implacável? Ou será que você tem a imagem de um Deus acolhedor? De um Deus que transmite amor, que transmite segurança, paz e alegria? A pergunta é, qual a imagem que você tem de Deus? Melhor ainda, se Deus fosse parecido com você, que cara Deus teria? Se Deus fosse parecido com você, que cara Ele teria? Forte isso, né? E hoje nós temos falado sobre a simpatia do bom pastor. E o texto que nós acabamos de ler, da parábola do bom pastor, é um texto que parece dar referência à religião judaica, ao judaísmo. E a maneira em que Deus desejou acessar, em Cristo Jesus, desejou acessar as pessoas, a humanidade. Quando eu olho para esse texto, eu vejo isso. Porque a Bíblia declara que Deus, Ele envia Jesus para que há salvação, para que Jesus, através de Jesus, houvesse salvação. Porque a Bíblia declara que lá no Antigo Testamento, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos, para que houvesse a preservação da vida. Mas Deus no seu trono, Ele olha e vê que a humanidade havia se corrompido. Deus havia visto que o ser humano, através dos mandamentos, fizeram mais de outros preceitos, mais de 600 preceitos, leis. E os sacerdotes, muitos religiosos, os escribas, começaram a colocar a lei acima da vida. E uma das coisas que eu aprendo quando eu leio a palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é que a lei ela não está acima do ser humano, mas ela está para preservar a vida. A vida está acima da lei. Mas naquela época, na época do judaísmo, a lei estava acima do ser humano. Eram muitos rituais, eram muitos dogmas para se alcançar a Deus. E olha quando Jesus ele vem até que ele fala, você quer ter contato com meu Pai? Entre no teu quarto, dobre o teu joelho, ore, e assim você tem acesso direto ao Pai. Mas a humanidade havia se perdido. A humanidade perdeu a sua humanidade. O ser humano não era mais, parece ser humano. Perdeu o amor. O importante era o cumprimento da lei. E Deus vendo isso fala assim, não, eu preciso mudar isso. E através de Jesus Cristo, através de Jesus, Deus ele se encarna. E Ele habita entre a humanidade.
ele traz algo novo. Aquilo que nós temos aprendido, aquilo que é belo e bom. Jesus, ele traz um novo ensinamento. Então, através de Jesus, Deus, ele acessa a humanidade. Ele entra em contato com o ser humano, a sua criatura. É por isso que eu acredito fielmente que Deus, ele nunca nos dá uma luta maior do que nós podemos suportar. Sabe por quê? Porque Jesus, Deus em Cristo Jesus, ele passa pelas maiores dificuldades. Jesus, ele sente as maiores dores que o ser humano ele pode sentir. Jesus, ele sentiu tristeza, sentiu dor, talvez até uma tristeza profunda, uma solidão. Jesus sentiu alegria, se sentiu amado. Jesus sentiu todos os sentimentos que você sente. Aleluia. É por isso que ele vai te dar uma luta, não aquela maior que você pode suportar, porque ele conhece, ele te conhece, ele me conhece. Muitas vezes nós falamos assim, Deus me esqueceu. Não, Deus não nos esquece. Porque ele acessou a humanidade através de Jesus Cristo, para que houvesse algo novo, para que mudasse o que estava errado. É como se Deus em Cristo Jesus trouxesse novamente a humanidade ao ser humano. Fala assim, ei, vocês esqueceram o essencial, que é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Porque a lei não deixava o ser humano amar o outro. A lei simplesmente, você queria saber se você cumpriu ou não cumpriu. Se não cumpriu, estava condenado. Se cumpriu, amém, é sua obrigação. Mas quando eu olho para trás, eu olho no Antigo Testamento e vejo Moisés, eu vejo os 10 mandamentos simplesmente veio ali para preservar a vida. Enquanto hoje em dia não é assim. Quantas igrejas têm pregado o evangelho de condenação? Nós pregamos mais o evangelho, as igrejas têm pregado mais o evangelho de condenação do que de salvação. Aleluia. É mais um evangelho de medo do que de temor. Se você não cumpriu, você vai para o inferno. Aí eu entendo porque hoje as igrejas, muitas igrejas estão cheias, porque as pessoas estão com medo de ir para o inferno. As pessoas não buscam Jesus pelo que ele é. Não buscam a Deus pelo que ele é, mas sim com medo de ir para o inferno. Igual uma certa vez eu falei, se começarmos a pregar que não existe inferno, eu digo claramente que 99% das pessoas não ficam mais na igreja. Porque muitos estão na igreja por medo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele é amor. É um Deus acolhedor. É um Deus que está aqui para ouvir o teu clamor. Sabe por quê? Porque ele te ama. Aleluia. E nessa noite ele vai te visitar aí onde você está. Então eu vejo que através de Cristo Jesus, Deus ele acessa a humanidade. E ele vem trazer algo novo para mudar. Porque mesmo no passado como hoje, nós também vivemos muitas das vezes aquela mesma realidade do judaísmo. Mesmo quando nós falamos que nós somos cristãos, seguidores de Cristo, mas vivemos como se fossem judeus, no judaísmo, na lei. E aí nós vemos que muitas das vezes surge um problema. Há um problema. Eduardo, qual é esse problema? O problema é que muitas das vezes nos preocupamos tanto em pregar uma mensagem que revele o rosto de Deus às pessoas, mas sem nos preocuparmos qual a imagem que as pessoas têm tido de nós. Aleluia. Porque pregar sobre um Deus é muito fácil. Pregar é fácil. É por isso que eu fiz aquela pergunta no início. Qual a imagem que você tem de Deus? Porque a imagem que nós temos de Deus é a imagem que nós refletimos. E a imagem que as pessoas terão de Deus. Porque se elas olharem para você, elas vão ver uma igreja. Porque como nós temos entendido e aprendido que nós somos a igreja. E como igreja, nós nos reunimos aqui no domingo, mas ao mesmo tempo somos a igreja de dispersão. Que durante a semana cada um está na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, não é isso? Mas onde nós estivermos, nós temos que manifestar a igreja do Senhor. E quando nós manifestamos a igreja do Senhor, qual a imagem que as pessoas estão tendo de Deus? Através de você. Através de nós que somos os seus servos, suas servas. Será que as pessoas olham para você e veem um Deus antipático? Um Deus cruel, perverso, ou um Deus de amor e acolhedor?
Qual é a imagem que nós temos passado de Deus para as pessoas? Como nós temos aprendido que simpatia é algo que se é aprendido. E uma igreja que não é simpática é uma igreja que não revela Jesus. Porque nós estamos aprendendo sobre a simpatia. E aí nós começamos a entender que quando eu olho para essa parábola e vejo que Deus, Deus através de Cristo Jesus, Ele acessa a humanidade para que houvesse salvação, cura, libertação e uma reforma. Tem que haver transformação. Jesus, Ele veio para reformar a religião. Porque quando começamos a estudar religião, nós vemos que religião significa no latim religare. E religare quer dizer ligar, religar as pessoas, nos ligarmos. Mas hoje a religião está afastando o ser humano uma das outras. Não, mas a minha religião é melhor que a sua. Não, a minha é melhor. Não, a minha igreja é melhor, a minha cura mais, a minha tem um louvor melhor. Não, eu vou naquela igreja porque tem um pastor lá que, poxa, o cara tem 1 milhão de seguidores no Instagram, poxa, eu não vou lá. Aí foi aquela guerra. Mas a religião, na sua essência, é ligar as pessoas. E Jesus, Ele acessa a humanidade para poder trazer de volta o ser humano à essência. A essência de amor ao próximo. Glória a Deus. Para que possamos estar ligados, juntos. E aí começamos a ver que o bom pastor é aquele que cuida. O kalos pastor, como assim o kalos? O kalos, a palavra grega kalos significa bom e belo. Nós temos aprendido isso durante 3 domingos. Então o kalos pastor, o bom pastor é aquele que cuida. Porque tem uma frase que diz que o ato de eu cuidar, eu sou, o ato de eu cuidar de alguém, vai ter outra pessoa que vai cuidar de mim. É isso que Jesus nos ensina, que devemos cuidar. E quando eu falo de pastor, eu não quero dizer pastor de carteirinha. Eu não estou dizendo pastor de unção ou de levante, dependendo da linguagem, da denominação que você está acostumado. Tem alguns que são levante, outros são unção. Eu estou falando do pastor de função. E Jesus, Deus nos chama a serem pastores e pastoras no ato de cuidar, uma função. Aleluia, Deus. Porque muitas pessoas acham, não, o pastor Toninho, o pastor Dudu, ele tem que cuidar das pessoas da igreja. Não! Imagina se a nossa igreja tiver 1000 pessoas, eu creio que vai ter um dia. Você crê, meu pastor? Imagina se o pastor Toninho sozinho cuidar de 1000 pessoas, será que ele consegue? Não. Mas se nós começarmos a cuidar um dos outros, o que vai acontecer? Aí nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Porque a manifestação do Espírito Santo, ela acontece aonde há amor. Porque a Bíblia declara que Deus, Ele é amor. E não onde quem não conhece amor, quem não ama, e aonde não há amor, não há Deus. E amor é o quê? É cuidado. Meu Deus. Aonde não há cuidado, não há Deus. Porque ali não há amor. E o amor, ele não espera nada em troca. Eu cuido sem esperar nada em troca. Deus, Ele entregou a sua vida por nós, sem esperar nada de você. Ele deu a sua vida na cruz, sem esperar nada de você, do ser humano. Ainda mais o ser humano estava lá debaixo da cruz, lá, por que você não sabe? Você não é Deus? Zombando. Mas aí Jesus vira para o Pai e fala assim, Pai, perdoa ele, porque eles não sabem o que diz. Mas mesmo assim ele se entregou. Sabe por quê? O amor genuíno. Que eu amo o próximo independente do que eu vou ganhar em troca. E é isso que Ele espera de mim e de você. Mas aí eu começo a aprender que para cuidar, escute bem, para cuidar é preciso acessar o mundo das pessoas, acessar a vida delas, conhecer as pessoas, saber os seus traumas, seu sofrimento, seu passado, pelo que ela passa. Saber o que ela gosta, o que ela não gosta, porque aí nós começaremos a conhecer lá. E com isso, saberemos como lidar com as pessoas. Porque muitas das vezes nós começamos a conhecer as pessoas pelo que o terceiro falou. Não aplicamos a teoria, a técnica do aprofundar-se no assunto. Para que eu possa falar de alguém, primeiramente eu tenho que conhecer ela a fundo. Se para mim falar de algo, eu preciso conhecer aquilo a fundo. Tem pessoas hoje que lêem um textinho no Facebook e acham que já sabe do assunto, sou PhD nisso. Porque hoje as pessoas acham que é assim.
Já leio uma página no Facebook ou no Instagram, porque eu sei o assunto, eu já posso sair daí falando. É a mesma coisa, são pessoas. Muitas vezes nós julgamos a pessoa sem conhecê-la, porque terceiro trouxe para mim algo. Eu não conheço a pessoa, eu não acessei o mundo dela. Eu não sei o que ela passou no passado. Eu não sei o que ela viveu. Eu não sei os seus traumas, o seu sofrimento, as suas lutas. É por isso que Jesus ele se preocupava com o próximo, porque ele acessava o mundo das pessoas. Ele conhecia as pessoas. Ele te conhece. Aleluia. E por ele te conhecer nessa noite, ele está sondando o teu coração. Vitória nossa. Não se preocupe, porque ele sabe o que você precisa. Porque ele sabe aquilo que você está passando. Ele só diz assim: ei, buscai o meu reino e a minha justiça, e fiquem despreocupados, porque as demais coisas eu vos acrescentarei. Os teus celeiros serão fartos, mas para aquele que é fiel. Será que você tem sido fiel a Deus? Mas ao mesmo tempo, para que eu possa cuidar, eu preciso acessar o mundo das pessoas. E as pessoas, elas precisam acessar o nosso mundo. Porque o evangelho é via de mão dupla. Eu cuido e sou cuidado. Da mesma forma, quando você cuida de alguém, você precisa deixar que aquela pessoa também tenha acesso à sua vida, para que ela possa te conhecer. Ela possa saber quem você é. Aleluia. Seus sofrimentos, suas angústias, suas dores. Glória a Jesus. Porque através das suas experiências, você vai compartilhar aquelas experiências com ela, e talvez ela está passando por algo que você já passou. E através do seu conhecimento, ela possa passar por aquilo aí de uma forma melhor. Porque muitas vezes nós temos um pensamento meio errado, equivocado. Ah não, eu preciso deixar aquela pessoa cair no buraco, porque ela precisa aprender. Mas poxa, eu sei que pelo caminho tem um buraco, por que não pode dizer, irmão, toma cuidado? Porque esse caminho aí tem um buraco ali na frente e você pode cair. Não é mais fácil assim? Jesus ele veio trazer isso, as mensagens. Ei, vocês estão indo pelo caminho errado. Volte para o caminho. E ele fala o seguinte: espera aí, eu vou facilitar para vocês ainda. Olha como que eu sou bom. Eu vou facilitar para vocês. Está vendo esses monte de lei, mais de 600 preceitos, leis, mandamentos? Eu vou resumir somente em 2, para ficar mais fácil para vocês. Vocês vão gravar facilmente. Amai o meu Pai, amai a Deus sobre todas as coisas, e amai o teu próximo como a si. Tem algo difícil nisso? Tem. Porque amar o próximo é difícil. Porque quando eu começo a entender isso, eu lembro de uma frase de um teólogo chamado Gustavo Gutierrez, que diz que próximo não é aquele que se coloca em meu caminho, mas é aquele em cujo caminho eu me coloco. Como assim, Eduardo? Vou dizer uma coisa: é muito fácil eu cuidar das pessoas que estão ao meu redor, minha família, meus parentes, meus amigos, que fazem parte da minha classe social. Difícil é cuidar daquele que não está fora da sua panela, É verdade. do seu círculo de amizades. Aleluia. Eduardo, como assim? Deixa eu dizer, dentro da igreja tem panela? Sim. Mas a panela dentro da igreja tem que ser uma panela tem tampa. Porque é uma panela que recebe a todos, todos têm acesso. Porque eu vejo em muitas igrejas panelas, grupos de pessoas, só que uma panela com tampa, onde só entra quem, às vezes, está no padrão. Mas a panela que deve haver, deve ser uma panela que é sem tampa, que todos possam ter acesso. Porque o reino de Deus é o reino inclusivo e não exclusivo. Aleluia. É o reino para mim, para você e para todos aqueles que necessitam e precisam. Aleluia. Ei, Deus ele quer acessar a sua vida, mas ele só vai acessar se você deixar. Nossa. E é por isso que nós temos que entender que nós temos que cuidar, entrar e acessar o mundo das pessoas, saber o que elas estão precisando, necessitados. Porque talvez tenha alguém do seu lado aí que está sentado do seu lado, e você está passando fome e você nem sabe. Porque nós estamos como aquela mulher que há 18 anos estava curvada, e ela só olhava para o seu próprio umbigo. Ali ela teve uma doença, mas todos nós somos assim, só olhamos para o nosso próprio umbigo. Não olhamos para o lado e nem para o outro. E aí por isso que na mensagem dessa noite eu te faço a seguinte pergunta: mas como bom pastor,
acessa as pessoas. Como, Eduardo, nós podemos acessar as pessoas, acessar o mundo das pessoas? É por isso que eu quero compartilhar 3 lições com você nessa noite, em resposta a essa pergunta. Como acessamos a vida das pessoas? A primeira lição é entrando pela porta. Meu Deus. Como é que você faz para entrar na sua porta, para ter acesso ao interior da sua casa? Quer dizer, pela porta. Como é que você entrou aqui no hotel? Através da porta. Para que possamos acessar a vida das pessoas, nós temos que entrar pela porta. E quando começamos a ler do verso 1 ao verso 6, nós vemos que é Deus no ser humano. É por isso que eu lembro de uma passagem que diz que Jesus está à porta e bate. Ele só vai entrar se você abrir a porta. E quando eu começo a ver isso, que Deus, através de Cristo Jesus, Ele acessa a humanidade, eu vejo algo muito interessante da época. E quando começamos a olhar a época que Jesus vivia, quem dominava o mundo era o Império Romano. O Império Romano era um império muito grande de conquista, que devastou muitas cidades, que dominava várias nações. E Israel era uma delas. Os judeus eram dominados pelos romanos. Mas quando eu começo a estudar o contexto, eu vejo que há um contraste entre Jesus e Roma. Porque o método de conquista de Jesus se contrastava ao método de conquista do Império Romano, que era pela força e pela violência. Enquanto Jesus ele conquistava pelo amor. Repita comigo, pelo amor. Amor. E quando o Império Romano impunha, Jesus ele amava. Enquanto o Império Romano era violento, agressor, conquistava pela força, Jesus ele conquistava pelo amor, pela simpatia. Hoje eu falo abertamente de igreja porque nós temos que mudar a nossa geração. E quantas igrejas muitas das vezes obrigam as pessoas? Quando nós obrigamos as pessoas a ir para a igreja, e não deve haver obrigação. Você tem que estar aqui por amor, porque Jesus ele te chama. E aquele que ouvir a voz vai seguir. Não foi isso que nós lemos? Que a ovelha ela conhece a voz do bom pastor. Amém. E ela ouve a voz e segue. E nessa noite Jesus ele está te chamando. Meu Deus. Mas Eduardo, você explicou bem. Para que eu possa acessar a vida do meu próximo, é através da porta, não é? Nós só conseguimos acessar o interior de algum lugar através da porta. A não ser se nós formos um salteador, que nós vamos pela janela, pulamos a janela, não é? Mas quando nós entramos de forma certa, nós acessamos pela porta. Talvez você possa estar se perguntando, Eduardo, qual é a porta que acessa a vida das pessoas? Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, diz que a principal porta do ser humano é o coração. Pois diz assim, sobretudo, o que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu Deus. Ei, o seu coração é a porta da sua vida. O coração do próximo que você deve acessar é o coração dele. É ganhar pela amizade, pelo companheirismo, porque companheirismo significa aquele que compartilha o pão, você andar e compartilhar um pão com o próximo. É como eu vejo a história da multiplicação dos pães e do peixe. Jesus disse para os discípulos, aí, vocês querem aprender a fazer milagre? Eu vou ensinar para vocês a fazer milagre. Eu vou dar uma aula para vocês aqui agora. Quantos aqui querem aprender a fazer milagre? Você quer aprender? Aleluia. Jesus ele vira para os discípulos, peguem o pão que está na mão de vocês. Mas Jesus, só temos 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Como pode? Ele falou assim, eu vou ensinar vocês a fazer milagre. Pega esse pão, Pedro.
Partilha o pão no meio, Pedro, e divide com o teu irmão. Vai lá, Pedro, e pá. Agora, Pedro, esse daí que sobrou na sua mão, partilha de novo. Vai lá, Pedro, e partilha. Continue, Pedro, e Pedro vai partilhando, e Pedro vai partilhando. Jesus está multiplicando, Jesus, o milagre está acontecendo. Eu creio. Você quer fazer milagre? Compartilha o pão com o teu irmão. Aleluia. Você vai ver que vai haver multiplicação na sua casa. Mas hoje nós só queremos para nós. Meu Deus. Achamos que milagre é quando cai pão do céu, o câncer sai. Isso é milagre, é. Mas o maior milagre é quando você compartilha o pão com o teu irmão. Você quer viver o evangelho verdadeiro? Compartilhe o pão com o teu irmão. Cuide do seu irmão. Se preocupe com ele. Acesse a vida do seu irmão. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, disse que aquele que não se preocupa com a salvação do teu próximo, esse não vive o evangelho. Quantas pessoas acham que hoje fui salvo, fui lá na frente, fiz a oração, levantei minha mão, ou estou salvo agora, só esperar Jesus voltar. Vou dizer uma coisa, não, você não está salvo ainda. Porque quando eu começo, porque nós achamos que só ir lá na frente levantar a mão é grandes coisas. Quantas pessoas eu já vi que foram na frente levantar a mão e no outro dia já não queria nem saber de Jesus. Jesus é vivência, é caminhada. Porque o caminho que faz o caminhante. É na caminhada que nós conseguimos chegar ao reino de Deus. E é isso, quando eu começo a caminhar, eu quero puxar mais pessoas. Eu me preocupo mais. Eu quero ser salvo, eu quero que a minha família seja salva, meus amigos e aquelas pessoas que estão aí fora. Porque imagine se Jesus só se preocupasse em salvar os 12. O que seria de mim e de você? Mas ele falou assim, não, nós iremos mudar o mundo. Nós temos que ser a mudança que nós queremos no mundo. Jesus, ele foi a mudança que ele queria no mundo. Te pergunto nessa noite, qual a imagem que as pessoas têm tido de Deus através de você? De um Deus arrogante, violento, que impõe? De um Deus cruel? Porque como eu te disse, quando as pessoas olham para você e vê que você é arrogante, muitas vezes antipático, uma pessoa que se preocupa, ela vai pensar assim, pô, mas essa pessoa da igreja, ela é assim, meu Deus do céu, imagina como é esse Deus, eu não quero esse Deus para mim não. Deixa eu perguntar uma coisa, você gosta de ser tratado mal? Quem gosta de ser tratado mal aqui? Levante sua mão. Talvez tenha alguém, não sei. Então, porque muitas vezes nós tratamos as pessoas más. Regra de ouro: faça pelas pessoas o que nós queremos que façam por nós. Jesus disse: amai o próximo como a si mesmo. Ele está dizendo: ame você primeiro. Se ame, se cuide. Porque se você não se ama, você não vai conseguir amar o seu próximo. Verdade. Pense isso. Olha o ensinamento que está embutido dentro desse mandamento. Se você não consegue se amar, como é que você vai amar o próximo? Porque se eu me tratar mal, automaticamente eu vou expelir isso. Eu vou exteriorizar isso. Então cuide de você, se ame. Porque aí você vai começar a cuidar do próximo. Porque você fala assim, nossa, é tão bom se cuidar. Então aqui agora eu vou querer cuidar do outro. Meu Deus. E aí nós vamos ver isso que é interessante. Que podemos acessar a vida das pessoas de várias maneiras. Em geral de duas. De forma legítima ou de forma ilegítima. Ou pelo amor ou pela força. E a Bíblia declara, não é por força e nem por violência. Eu te pergunto nessa hoje, como que você quer acessar a vida das pessoas? A Bíblia declara que Jesus ele acessava as pessoas de forma simpática, de forma legítima. Enquanto o Império Romano ele conquistava através da força, da violência. Jesus acessava pela porta principal, que era o coração. É por isso que eu sempre digo que Jesus ele não é um super-herói, que nós estamos acostumados a ver nos filmes da Marvel, ver em outros filmes de super-herói, que tá lá, tá a mocinha lá, o mocinho lá dentro lá da casa, vem o super-herói, bum, quebra a porta e entra. Não, Jesus ele não é assim. Ele não vai abrir a porta do coração e vai arrombar e vai entrar, não. A Bíblia declara que ele está à porta e ele bate. Se você abrir, ele faz o quê? Ele faz morada. Ei, para Jesus transformar a sua vida, você tem que dar o primeiro passo. Meu Deus. Você tem que querer. Ele não vai te obrigar a nada. Aprenda isso. Jesus não nos obriga a nada. Ele te chama. E se você tiver com o seu ouvido aberto,
você vai seguir. Ele nos chama e nessa noite Ele está te chamando. Porque Ele quer viver uma nova história. Ele quer uma nova história para a sua vida. E aí nós vamos ver que a nossa missão não é roubar a vida das pessoas, mas conquistá-las com a nossa simpatia. Aleluia. Eduardo, eu sou tímido. Ei, isso aí vai ter que mudar. Ah, Eduardo, eu sou arrogante. Isso vai ter que mudar. Porque a Bíblia declara que ele começa a seguir a Cristo. Se não houver mudança, transformação, a gente dizer uma coisa: você ainda não teve encontro com Cristo. Quantas pessoas precisam ter um verdadeiro encontro com Cristo? Porque a Bíblia declara que aquela mulher que se encontra com Jesus lá no poço, a Bíblia declara que ela volta de forma tão mudada que ela era uma mulher que era difamada na cidade, porque já havia tido 5 casamentos, 5 maridos. Imagina, hoje uma pessoa divorcia já mete o pau, né? Nossa, aquela pessoa ali e tal. Imagina aquela mulher. Imagina a imagem daquela mulher na cidade. Mas a Bíblia declara que aquela mulher ela tem encontro com Jesus, e quando ela tem encontro com Jesus, e ela volta para a cidade, a Bíblia declara que uma multidão começa a seguir a Cristo através dela. Sabe por quê? Porque ela foi transformada pelo Espírito de Deus. Aleluia. E Ele quer transformar a sua vida aqui nessa noite. creio. Mas para que isso aconteça, aprenda uma coisa: você tem que querer. Jesus não vai te obrigar, Jesus não vai te forçar. Muitas vezes nossos pais, nossas mães nos forçam, né? Tem que ir para a igreja, menino. A nossa avó, desde pequeno, vai para a igreja. E aí começamos a caminhar por conta disso. É por isso, tem que ser livre. O Evangelho, ele é suave. Nós temos que estar aqui reunidos porque eu amo estar aqui, eu tenho prazer em estar aqui. Aleluia. Não é tão bom fazer as coisas por livre e espontânea vontade do que sob pressão, sob obrigação? Ah, eu tenho que ir. Ah, meu Deus, chegou domingo, minha mãe, meu pai, só Jesus. Não. Jesus ele não obriga não, Ele está te chamando. E você tem o livre-arbítrio de seguir ou não seguir. E a segunda lição dessa noite, para que possamos acessar a vida das pessoas, é sendo porta de acesso à vida de Deus. Como assim, Eduardo? O ser humano em Deus. Você vai ser porta de acesso para que pessoas se acheguem a Deus. Porque a Bíblia declara que nós temos que ser imitadores de Cristo. E quando somos imitadores de Cristo, nós somos porta para que as pessoas conheçam a Deus através de nós. Será que as pessoas têm conhecido a Deus através de você? Quantas pessoas até agora conheceram a Deus através de você? Quantas pessoas tiveram acesso a Deus através de você? Como eu sempre uso o exemplo do nosso pastor, por onde ele vai, ele fala do amor de Cristo. É impossível eu conhecer a Deus através da vida dele. Ele está na padaria, tomando café, às vezes eu olho para um lado e para o outro, meu pai, pum, está na padaria, está na farmácia. Mas aonde ele passa, ele está abrindo a boca falando do amor de Deus. Pessoas têm conhecido a Deus através dele. E Deus ele chama todos nós, que através de nós, as pessoas possam ter acesso a Deus. Será que as pessoas têm tido acesso a Deus? Porque há portas que não levam a lugar nenhum. Quantas pessoas prometem mundos e fundos? Igrejas, venha que você vai ser curado, venha que você vai ter carro, prosperidade, vai ter isso, vai ter aquilo. E a pessoa vai naquela esperança, porque não querem ter acesso a Deus. Elas querem ter acesso àquilo que Deus pode dar. E aí chega lá, não acontece, aí começa a igreja frustrado. Ah, não volto mais na igreja porque falaram que eu ia ter isso e aquilo. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Você tem que buscar Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Aleluia. Quando você entender isso, aí você vai buscar Deus da forma correta. Porque, como eu disse, tem portas que não levam para lugar nenhum. Tem pessoas que prometem mundos e fundos, mas quando você chega a ela se perde no seu próprio mundo. Você não sabe nem onde ela está, nem o que ela está fazendo. Eduardo, desde dentro da igreja? Puxa, o que mais tem? Porque nós temos que entender, quando eu falo que nós temos que acessar a vida das pessoas, saber que na igreja não é um lugar onde só tem santo. Pode ser a pessoa mais boa do mundo, mas ninguém é santo. A Bíblia declara que o único que foi santo foi Jesus. Nós somos santos porque Ele foi santo. Nós somos justificados na cruz através dEle. Mas nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, porque a Bíblia declara que aquele que não se declara pecador, ele é mentiroso. É por isso que tem um teólogo, que eu esqueci o nome dele agora, que ele disse que nós temos que ser pecadores arrependidos. Todos os dias se arrepender
Porque nós pecamos a todo momento. Porque Jesus disse, só de você pensar você já pecou. Aleluia. Porque o pecado não está no ato, o pecado está no pensamento. Porque antes de eu fazer algo, eu penso antes. Porque pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a atitudes. E atitudes levam a resultados. Se eu tiver pensamentos bons, eu vou ter atitudes boas. Comportamento bom. Vou ter um sentimento bom. Agora, se eu tiver um pensamento ruim. Só que isso vem muito antes do pensamento, vem da programação, vem do ensinamento. Se você tem um ensinamento só de violência, se você vive um ambiente só de violência, o que você vai fazer? Você vai ser violento. Qual vai ser o resultado? Muitas vezes tem pessoas que matam, destroem o outro. É por isso que Jesus ele não estava preocupado em curar. Ele estava preocupado em ensinar, porque ele precisava mudar a mentalidade das pessoas. Paulo diz isso. Se não houver a mudança da psique, da mentalidade, não vai haver transformação na sua vida. Se somente não mudar, sua vida vai continuar a mesma. Quantas pessoas continuam fazendo a mesma coisa, tendo os mesmos resultados? Querem ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não dá. Para que Deus comece a fazer coisas na sua vida, você tem que mudar primeiro. Hoje eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha mentalidade, meu pensamento. Que aí quando eu começar a mudar o meu pensamento, aí as coisas vão começar a mudar na minha vida. É verdade. Aí as portas vão se abrir de uma tal forma, pastor, aí já era. Quantos querem bênção aqui? Aleluia. Agora eu pergunto, quantos querem mudar? Eu amo Jesus. Graças a Deus. Quantos de nós queremos mudança, mas não queremos mudar? Mudar muito mais, meu filho. Aí fica difícil. Quanto mais eu puder mudar, eu quero mudar. Nós temos que ser porta para que as pessoas tenham acesso a Deus. Porque o bom pastor ele compartilha a sua própria vida com as suas ovelhas. É nós compartilharmos. E aí você vai ver, poxa, o pastor Eduardo, ele é falho, ele é pecador, ele erra. Mas mesmo assim nós estamos juntos. Eu estou aqui para ajudar, porque Jesus disse, é melhor que ande dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. O importante é isso. Até o momento nós temos que ter a queda. Porque nós achamos que cair é só em adultério, fornicação, essas coisas. Não! Às vezes eu estou na minha casa deprimido, angustiado, e dei uma caída. Mas aí vem o meu pastor, poxa Eduardo, calma, vamos junto. Às vezes ele está bem caído, eu falo, não pai, vamos junto, te levanto. Às vezes o Mateus está bem caído, não, vamos junto, levanto ele. É verdade mesmo. É isso que Deus quer de nós. Muitas vezes eu olho para você e falo, poxa, aquela irmã está tão triste, peraí, o que está acontecendo? Vamos caminhar junto, vamos desistir não. Porque a nossa vitória, ela está um passo depois da desistência. Quantas pessoas não conseguem alcançar a vitória porque desistem antes? Estava a um passo e pararam. Ei, Deus ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Mas nós também temos que começar a perseverar. O verdadeiro cristão ele persevera. E aprenda uma coisa: quem entra na sua vida não pode morrer de fome, mas precisa encontrar alimento. A Bíblia declara que Jesus, ele falou assim, aquelas ovelhas que vêm a mim, elas entram pela porta que eu sou a porta, e elas encontram pastagem, elas encontram alimento. Ei, as pessoas precisam chegar até você e encontrar alimento. Será que as pessoas através de você têm sido alimentadas pela palavra? Elas têm sido conselhos? Mesma coisa uma árvore. A palavra da figueira, a Bíblia declara que Jesus ele sai de manhã, acorda, talvez ele vai sair com seus discípulos, estava cheio da fome, e ele vai naquela figueira e tenta procurar um fruto e não acha, e ele amaldiçoa aquela figueira, ela seca e não dá mais nada. Será que nós estamos igual àquela figueira? Secas, não dando frutos? Porque muitas vezes através de mim as pessoas não estão se alimentando. E nós vamos ver que as pessoas que entram nas nossas vidas, será que elas têm encontrado Deus ou só o nosso ego? Porque muitas vezes nós achamos que somos perfeitos, eu não perco. Olha, eu cumpro todas as regras e normas da igreja. Olha, eu sou santo e irrepreensível. Eu sou superior ao meu irmão porque eu sou isso ou aquilo. Será que as pessoas têm encontrado Deus em você ou têm encontrado o seu próprio ego? Se pergunte isso nessa noite. O que as pessoas têm encontrado quando elas se aproximam de você? Vida ou morte? Amor, simpatia ou antipatia?
E a terceira e última lição dessa noite é que para que possamos acessar a vida das pessoas, nós temos que ser imagem de Deus para as pessoas. É o ser humano por Deus. É a mesma coisa, é como descobrir a beleza do bom pastor. A Bíblia declara que há uma mensagem que nós temos que aprender nessa noite. A mensagem central dessa noite: que nós somos imagem e a semelhança de Deus. E muito da imagem que as pessoas terão de Deus, escutem bem, será construída a partir da imagem que elas têm de nós. A imagem que as pessoas terão da igreja casa, elas serão construídas através da imagem que elas veem de você. A imagem que as pessoas têm de Deus, elas são construídas a partir de você. Se você é uma pessoa às vezes amorosa, você, nossa, poxa, que maravilha estar com você, que bom estar. Não é tão bom estar com aquela pessoa que é boa, agradável, não é tão bom? Aquela pessoa que você fala assim, nossa, que pessoa maravilhosa, nem tem vontade de sair de perto dela. Mas tem pessoas que você nem gosta de chegar perto, já viu isso? E ela fala assim, pô, aquela pessoa da igreja é assim, poxa, eu nem quero ir na igreja então, se for assim. Pô, aquela pessoa é tão... Como eu disse, a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a imagem que elas construirão de Deus vai ser construída a partir de você. Mesma coisa, nós vemos aí hoje os homens bomba, aquelas pessoas que vão treinar religiosos, que se matam. Qual a imagem que elas passam de Deus? De um Deus violento. E ainda elas falam que matam por nome de Deus. Qual a imagem que nós construímos através dessas pessoas de Deus? Um Deus violento, um Deus que destrói. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus de amor, um Deus acolhedor, um Deus que se arrepende, um Deus que ama, um Deus que se preocupa. Porque a nossa simpatia revela a simpatia do bom pastor. A nossa simpatia revela a simpatia de Deus. Se você é uma pessoa simpática, você vai revelar um Deus simpático. Se você é uma pessoa antipática, você vai revelar um Deus. Então nessa noite, eu quero convidar para se colocar de pé. Aleluia. Se colocar de pé. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu quero que você reflita nessa noite essa palavra. Que ela não apenas venha entrar e sair, mas que possamos botar ela em prática. Deus. Não adianta o pastor Toninho, o pastor Dudu vir aqui na frente, todos os domingos nós pregarmos, falarmos. Mas se nós não colocarmos isso em prática, da simpatia de tirar um dia para telefonar para alguém, mandar uma mensagem, perguntar, aí, como que você está? E sermos pessoas educadas, pessoas amorosas. Eu sei que temos momentos de dificuldades, tem, claro. Momentos que nós estamos mais assim, hoje está difícil. Mas como eu disse, é por isso que é bom que ande dois. Porque se um caiu, está aqui para levantar. Nós estamos aqui como igreja para levantar uns aos outros. E constantemente nós estamos caindo. E é por isso que eu amo esse Deus, sabe por quê? Porque Deus diz lá em Lamentações que todos os dias, olha, todas as manhãs, Ele recomeça com a gente. Todas as manhãs Ele dá uma oportunidade para mim e para você para recomeçar. Lamentações 3 diz isso. Todas as manhãs, Deus Ele recomeça conosco. Todas as manhãs, Deus Ele te dá uma oportunidade de ser a sua melhor versão. Todos os dias de manhã, Deus te dá uma oportunidade de você ser melhor do que ontem. Deus te deu o dia de hoje para ser melhor do que ontem. E se Ele te dá o dia de amanhã, seja melhor do que hoje. Se você mandou mensagem se preocupando com uma pessoa, amanhã você manda para duas. Se hoje você abraçou 2 pessoas, amanhã abraça 10. Espírito Santo. Se você for simpático com uma pessoa, amanhã seja simpático com 10, 15, 20, 30. Aleluia. Porque assim nós atrairemos pessoas para o reino de Deus. Assim nós atrairemos pessoas para os caminhos do Senhor. Assim as pessoas irão ver a imagem de Deus. Quando as pessoas estão aí fora, sendo destruídas, porque não conseguem mais ver a imagem de Deus. Igrejas estão cheias? Estão, lotadas, essa igreja está abarrotada. Mas eu vejo um movimento modista. Moda. Tem tantas pessoas com igrejas cheias e vazias.
porque não estão tendo um real encontro com Deus. É. E não estão sendo transformadas. Então nessa noite, que possamos refletir de que forma você tem entrado na vida das pessoas. Ou será que você tem entrado, ou falado como nós falamos semana retrasada? Ah, Eduardo, não faço mal a ninguém, tá ótimo. Deixa eu te dizer uma coisa, não tá. Como eu disse, é importante nós não fazermos mal a ninguém, mas se você também não fizer o bem, não adianta nada. Como você está entrando na vida das pessoas e que tipo de porta você tem sido? Que tipo de porta você tem sido? Você tem sido a porta larga ou a porta estreita? A porta que conduz a Deus ou a porta que conduz para longe de Deus? Meu Deus. Meu Pai. Como imitadores de Cristo, nós somos portas. Tem porta que não conduz para lugar nenhum, mas tem porta que conduz a Deus. Que tipo de porta você tem sido? Quando as pessoas olham para você, será que elas conseguem ver a imagem de Deus? E para finalizar, nosso Deus tem sido um Deus simpático às pessoas?